Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz esteja convosco. Mais uma vez a Igreja coloca diante de nós, durante o ano, o relato do diálogo de Jesus com os discípulos sobre a sua identidade. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 20. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E vós, quem dizeis que eu sou? Insatisfeito com as respostas das pessoas a seu respeito, que lhe dão os discípulos, ou seja, que talvez fosse João Batista que havia sido assassinado, ou algum dos profetas, Jesus interroga diretamente os discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta é decisiva. Os apóstolos já haviam convivido com ele durante algum tempo, haviam escutado suas palavras e presenciado tantos dos seus gestos. Por isso imaginava Jesus que já estava em condições de saber quem ele era e qual era a sua missão. O Evangelho diz que Simão tornou-se o porta-voz do grupo. Ele, sem hesitar, diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A resposta foi perfeita, tendo ido muito além do que Jesus esperava do grupo dos seus discípulos. Daí a exclamação de Jesus: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas. É como se Jesus dissesse: Tu és bendito, abençoado, Simão, pois não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. A fé é sempre um dom de Deus. É Deus quem desperta a fé no coração das pessoas e a concede no batismo a todos os que creem em Jesus. Mais do que uma conquista, a fé é sempre graça, dom gratuito de Deus, garantia de salvação. Reconhecendo Jesus como Messias, o Filho de Deus, Simão ouve dos lábios de Jesus qual é, a partir de então, a sua identidade. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro torna-se ele também alicerce da igreja. Sobre a sua fé, Jesus edifica a sua igreja, que é capaz de vencer o poder do inferno quando permanece fiel à profissão de fé de Pedro. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. A autoridade de Pedro se estende na terra e no céu. Ele se torna o representante por excelência de Jesus diante dos discípulos. Por isso os evangelhos e os atos dos apóstolos, Simão Pedro sempre ocupa o lugar de destaque. Os demais apóstolos e os discípulos reconhecem a sua primazia e procuram caminhar e realizar a sua missão unidos a ele, que tem a missão de confirmar os irmãos na fé. É impossível, ao considerar a missão de Pedro, não pensar no Papa, chamado sucessor de Pedro. Numa sucessão ininterrupta, aqueles que presidem a Igreja de Roma sucedem o apóstolo Pedro, que foi o seu primeiro bispo. E por isso, ele preside o colégio dos bispos, sucessores dos apóstolos, confirmando-os na fé e garantindo-lhes a autenticidade da sua comunhão. Hoje, lamentavelmente, muitos contestam a autoridade do Papa. Há quem nega que a Igreja deve ser confirmada por ele. Outros dizem que o Papa que governa e conduz a Igreja não é legítimo. Esqueceram-se dessa página do Evangelho. Esqueceram-se de que as portas do inferno não poderão vencê-la. Quem ama Cristo, ama a sua Igreja. Quem reconhece a autoridade de Cristo, reconhece também a autoridade do Papa, chamado carinhosamente por Santa Catarina de Sena, o doce Cristo na terra. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.